Olá, olá, olá. Deus abençoe muito o seu dia, abençoe muito sua vida. Queria só pensar um pouquinho aqui a respeito do texto em Mateus 4, capítulo do 1 ao 4. Diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Ao ser humano não viverá, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu tenho enfatizado uma das áreas que me chama muita atenção é a bibliologia, o estudo que se refere continuamente à Bíblia, sua existência, de onde ela veio, se existe as suas provas hoje, até os documentos que existem. Tudo isso me chama muito a atenção, mas eu quero te explicar por quê. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa é a grande questão. Assim, eu sei que para a gente, para nossa consciência, a vida é só isso aqui. Acabou, acabou. Para muita gente, para a grande maioria, inclusive para a gente, para mim. Eu não conheço a vida após a morte. Eu não conheço o que vai acontecer depois. Nem conheço se existe uma vida após a morte. Entretanto, eu conheço coisas que me chamam a atenção para essa possibilidade. Por exemplo, dizer que os meus pensamentos vêm do meu intelecto ou vêm do cérebro simplesmente me parece ilógico. O cérebro é apenas um amontoado de matéria, né, que funciona para manter o organismo, de onde a gente acha que vem os pensamentos e os sentimentos. Nós achamos que o sentimento vem do coração, nós somos aqui. E isso às vezes parece a lógica, mas o coração é um órgão de carne, nem de osso. Então, me parece que essa possibilidade aponta mais para uma alma do que para simplesmente um órgão físico. E é por isso, um dos motivos, por isso que eu creio que existe vida além da matéria, vida que se relaciona com um outro ser, também não material, intangível, que é Deus, que no caso a gente olha na Bíblia e a Bíblia vai falar dele. Tanto é que a Bíblia começa dizendo: no princípio criou Deus. Não está dizendo, tentando explicar isso, não está tentando colocar de uma forma, provar a existência de Deus, apenas a afirmação da existência de Deus. Depois, a gente pode pensar, já comentei algumas vezes, na quantidade de coisas que existem, ou na quantidade de seres vivos, na quantidade e diversidade. E podemos falar também da complexidade da vida, ou da forma fantástica como a vida nossa acontece nesse planeta Terra, no meio de um universo tão vasto, com tantas coisas que poderiam nos destruir. E mesmo assim, nós estamos aqui sobrevivendo e existindo. Tudo isso aponta para algo além, do meu ponto de vista, para algo além do natural, algo sobrenatural. E nesse caso, no meu caso, a palavra Deus faz sentido. E a Bíblia vai afirmar para mim que, no princípio, Deus criou os céus e a terra.
Então, isso faz sentido para mim. Então, isso convence o meu coração de que existe um Deus que criou todas as coisas, porque não consigo acreditar, não tenho fé suficiente para ser ateu. É o livro do Dr. Norman Geisler, é meu livro de cabeceira, depois da Bíblia. Então, eu não consigo acreditar que a existência da vida, a existência humana, a existência a vida neste planeta chamado Terra, é uma coincidência, que ela veio do estado evolutivo, que veio de um pool universal feito por ninguém, que é essa afirmação, do meu ponto de vista, que a evolução faz. Ela diz que no princípio era o nada, que o nada explodiu e que do nada todas as coisas foram formadas. Então, isso para mim exige muito mais fé do que crer que um Deus maravilhoso, todo-poderoso, além deste universo, criou todo o universo, criou condições para que houvesse vida na Terra e criou a vida na Terra. E depois disso ele vem tratando com o ser humano, a ponto de se mostrar esse ser humano, se revelar esse ser humano de uma forma que não coíba a liberdade desse ser humano, em querê-lo, em andar com ele, em amá-lo. Porque a presença de Deus imporia sobre nós uma reverência e uma posição impossível de negá-lo, de não recebê-lo, não se submeter à sua vontade. Então Deus faz todo esse processo. E aí ele escolhe nos revelar isto através da Escritura. E por isso, você vai ver aqui nesse texto, até o verso 11, do 1 ao 11, que Jesus é tentado por 3 vezes, e nas 3 vezes ele vai responder com a Escritura. Jesus não faz um milagre, Jesus não levanta a mão, solta raiozinho e expulsa o diabo. Jesus não faz marabalis aqui para expulsar o diabo. Não. Ele diz assim, ó, está escrito. Eu confio totalmente no registro da Escritura. A Escritura diz que é assim, e é assim que eu creio. E esse daqui me parece o maior desafio para a gente. Olhar para as Escrituras, olhar para o texto sagrado, entendendo que este texto tem a autoridade de Deus, é autoritativo, é autoexplicativo. A Bíblia explica a própria Bíblia e ele veio até nós com uma finalidade. O texto bíblico existe, eu gosto de, se eu não me engano, é o verso 4 do Salmo 119. Você sabe que o Salmo 119, ali todos os termos, em todos os versículos, acho que são 778 versículos, se eu não estou enganado, são todos aqueles versículos estão se referindo às Escrituras ou à palavra de Deus. Acho que 2 versos talvez não, mas todos eles se relacionam com a palavra de Deus. A forma do salmista olhar e entender essa palavra de Deus, esta lei de Deus, este mandamento de Deus. E o verso 4 diz exatamente, deixa eu pegar aqui, Salmo 119, o verso 4 vai dizer que é para a gente obedecer. E por isso que essa palavra existe. 2, 3, 4. Tu ordenaste os teus preceitos, falando de Deus, Deus, tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca. A palavra de Deus existe para que nós cumpramos à risca, para que o que está aqui seja obedecido, cumprido, ouvido, crido e cumprido. O outro texto é Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, perdão, o capítulo 3, dos versos 14 ao 16.
Principalmente aqui, cadê? O 16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para e útil. A escritura é inspirada por Deus. Deus soprou sua palavra para nós. Ele se revelou. E esta palavra é útil, tem uma finalidade. A finalidade dela é ensino, é útil para o ensino, para repreensão, que é correção, para a repreensão é nos levar a entender que aquilo é verdade e nos levar a entender que as coisas estão erradas, para correção, para educação na justiça, para que, para que, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Há uma finalidade nas Escrituras. E há uma negligência da parte da maioria das igrejas com relação a essas Escrituras, com relação a esse texto sagrado. O pregador sobe, vai até o púlpito, sobe no púlpito, não, fica horrível essa imagem, né? Sobe no púlpito, não. Ele vai até o púlpito e dali começa a sua homilia, abre o texto, lê o texto, joga o texto fora e nunca mais volta para o texto e vai falar dos seus sonhos de barriga cheia. Quando, na verdade, eu prefiro o que o Hernandes Dias Lopes diz, que pregação é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto à nossa realidade e à nossa vida. Esses textos têm uma finalidade. O texto bíblico tem uma finalidade. Que você entenda que a finalidade das Escrituras e a tua necessidade de conhecer as Escrituras é para que esta Escritura molde o seu caráter, molde a sua visão do mundo, molde a sua visão da existência e da vida e morte, molde você para ser mais parecido com Jesus Cristo. Vou parar por aqui. Tá certo? As Escrituras estão aí. Agora, não existe adivinhação da Escritura. Você precisa lê-la, orar a Deus clamando por interpretação, por entendimento, e o Espírito Santo vai te dar. Leia ali, Tiago, capítulo 1, acho que é os versos 5 por ali. Aquele que tem falta de entendimento, falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos liberalmente, livremente, sem uma medida, ser-lhe-á dada. Tá ok? Pense nisso, pense nisso, pense muito nisso. Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.